Meu irmão, eu e você não deveríamos nos surpreender com o que está acontecendo. Eu e você não deveríamos nos assustar, nos assustar com os eventos e o desencadeamento e a forma como as coisas estão acontecendo. Isso não deveria pegar você de surpresa. Porque assim será. Mas ainda não é o fim. Esse é o tempo de angústia prévio. Passaremos por maus bocados, ainda num tempo de graça. Porém, na sequência, o que a gente consegue perceber na revelação é que tem um tempo de angústia prévio, e agora você tem o tempo de angústia propriamente dito. Isso aqui já é num contexto de pós-sacudidura. Isso aqui já é um contexto de pós-confissão de pecados, ajeitamento da vida, arrependimento, mudança de vida. Isso aqui é quando o povo de Deus, que for aprovado previamente pela sacudidura, demonstra-se grão na peneira que o próprio Deus maneja, não se revela como palha, permanece nos caminhos do Senhor, úteis à proclamação e ao encerramento da mensagem pregada ao mundo. Ainda assim, nesse contexto, pós-fechamento da porta da graça, é o período em que o número dos selados já é completo, é um período em que já não há mais chance de arrependimento, e é o período do início das pragas. O mundo vai emergir num completo caos. Que tal essa sua semaninha? Como foi ela? Ficou sem luz? Sem banho quente? Um cano estourou na sua casa? Teve a sua rotina alterada? Não tinha água abundante para você beber? Teve que racionar? Para escovar os dentes teve que ferver a água? Porque o teu bairro, a tua cidade está com um warning de que a água não está apropriada para o uso e você teve que adequar ela para poder escovar seus dentes, lavar a louça ou qualquer coisa do tipo. Quantos dias foi? 3? 4? E aí? Muito frio para sair de casa essa semana? Muito frio para vir na igreja hoje? Quantos dias? 4, 5? Não estou querendo ser insensível a nenhuma das dificuldades que alguns de nós passamos essa semana. Eu fiz muitas ligações. Estive em contato com muita gente, demonstrei a minha solidariedade. Vários, inclusive muito solidários, minha esposa grávida, eu pós-cirurgia, tiveram o amor e a gentileza de me ligar para saber se eu precisava de alguma coisa, se a minha família carecia de alguma coisa. Não é a falta de empatia que me leva a falar o que eu estou dizendo aqui agora. Mas se a gente fica um pouquinho impactado com 3, 4 dias de apuro, porque o nosso estado não deu conta com a demanda de energia, o que vai ser no futuro? Deus é misericordioso, minha gente. Ele vai dando em doses homeopáticas para o povo de Deus ir refletindo em algumas das coisas que nós já estamos careca de saber que vai acontecer, mas que no fundo a gente acha tão distante que a gente acha que nem vai pegar muita gente de... Viemos de um ano de pandemia, cheios de restrições, crises, debates, as pessoas estão alteradas, os nervos à flor da pele, mas os adventistas do 7º dia, com sua mensagem cortante, não estão no centro do debate. A gente está vendo como as pessoas que fora de si discutem, conversam, política, mudança de governo, direita, esquerda, azul, vermelho, e esse rolo todo, nós estamos vendo que às vezes as pessoas perdem a razão, agem como animais. Nós não estamos no centro do debate, Deus está nos dando a chance de ver, está vendo como as pessoas se comportam? E quando nós estivermos com os olhos de todos, não se engane, meus irmãos, direita, esquerda, centro, todo mundo com os olhos voltados para um grupo teimoso, que insiste em querer ser diferente. E quando isso acontecer, como será? É esse tempo de angústia a qual a profecia diz. Pouca água, poucos recursos,
condições limitadas. Eu só quero lembrar você que esse sermão está escrito há mais de 10 anos. E que há muitas semanas atrás ele havia sido programado para ser pregado no dia 20 de fevereiro. Que ironia, não? Mas depois de um tempo de angústia prévio, depois de um tempo de angústia, nós temos o terceiro e último derradeiro ato, que é a angústia propriamente dita, a angústia de Jacó. Essa se dará entre o decreto de morte e o livramento dos justos. É quando os ânimos de um mundo raivoso, depois de terem imposto por decreto de lei a violação de consciência, obrigando as pessoas a receberem uma marca, senão elas não teriam o direito pleno de sua cidadania, é depois disso já. O planeta está devastado, pela misericórdia de Deus, meses de aflição, nós não cremos que pode durar mais do que isso. Pragas regionais, em alguns lugares atingindo mais do que outros. Um mundo que recebe autorização para matar, caçar, sem nenhuma restrição de lei, os perturbadores da paz do mundo. Essa é a angústia de Jacó. O que vemos no passado remoto não é a experiência apenas de um patriarca antigo. É Deus dizendo, eu tenho tudo sob controle. E os planos, eles vão se desenrolar. É o tempo que o profeta diz que é a angústia qual nunca houve. É a espera de um povo que, sim, depois do fechamento da porta da graça, não será mais permitido que nenhuma pessoa perca a sua vida. Deus não seria glorificado com uma morte assim. O livramento é certo, mas o senso da culpa, a angústia que vamos ver nos próximos instantes, vai oprimindo esse povo nessa luta e nessa experiência que ele tem com o eterno. O Sr. White joga luz sobre isso, tanto no livro Patriarcas e Profetas, quanto no livro Grande Conflito, em capítulos específicos, lá falando de Jacó e lá na frente falando da experiência do remanescente. Ela afirma que a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar precisamente antes da segunda vinda de Cristo. Assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios que procurarão destruí-los. Assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, os justos clamarão a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que os cercam. Satanás vai se esforçar para aterrorizar o povo santo de Deus com o pensamento que os seus pecados, os seus casos não têm esperança e que os seus pecados foram demasiados grandes para receberem perdão. Eles vão ter uma profunda intuição dos seus fracassos e ao reverem a vida perderão as esperanças. Essa é a descrição que ela faz do povo de Deus. Lembrando-se, porém, da grandeza da misericórdia de Deus e do seu próprio arrependimento sincero, eles usarão as promessas feitas por Cristo aos pecadores desamparados e arrependidos para acalmar o próprio coração. A sua fé não faltará por não serem as suas orações respondidas imediatamente. Você imagina, essa é a experiência, é a luta. Na oração não é respondida imediatamente, mas o povo de Deus não perderá a esperança. Se apegarão na força de Deus, assim como Jacó lançou mão do anjo, e a expressão da alma do remanescente vai ser a mesma: não te deixarei ir, se não me abençoares. Agora, meu irmão, e aqui vem um alerta: se Jacó não houvesse se arrependido previamente do seu pecado de obter por fraude o direito de primogenitura, Deus não poderia ter ouvido sua oração e misericordiosamente preservado sua vida. O arrependimento dos pecados precisa acontecer no período da graça. Por isso eu e você não podemos ficar adiando e condescendendo com as nossas más práticas. Você não pode ter pecados não confessados, pecados acariciados. Você precisa colocar a sua vida em dia. Você precisa se arrepender dos seus pecados, buscando de Deus a mudança tão necessária de vida. E esse balanço precisa ser feito periodicamente, gente. Você precisa revisar seu dia ao final dele. Você precisa revisar a tua semana ao final dela. Você precisa revisar seu mês ao final dele, seu ano ao final dele. Eu e você precisamos pedir ao Espírito de Deus que lance luz sobre o nosso passado, a fim de que desperte a nossa consciência para a gente confessar pecados não confessados ainda. Porque no momento de angústia, não haverá mais chance de colocar as coisas em dia. Isso é uma experiência prévia.
Assim, no tempo de angústia, se o povo de Deus tiver pecados não confessados, para aparecerem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, eles se abateriam. O desespero lhes cortaria a fé, palavras da serva do Senhor, e eles não poderiam ter confiança para pleitearem com Deus o seu livramento. Mas é interessante o que ela diz, a expressão que ela usa é assim: mas ainda que o povo de Deus tenha uma intuição profunda de sua indignidade, eles não terão faltas ocultas a revelar. O povo vai ter a intuição de sua indignidade, mas não consegue mais lembrar de pecados específicos. Por quê? Porque eles já terão sido apagados do livro do céu. O povo de Deus não consegue recuperar a memória de pecados conhecidos. Tem a intuição da sua indignidade, mas já não consegue mais lembrar de pecados. Por quê? Porque eles já foram apagados depois de terem sido confessados. Já não há mais intercessor, já não há mais ninguém à destra de Deus. Os livros já foram totalmente fechados, o juízo se encerrou. Os pecados foram apagados pelo sangue expiatório de Cristo e eles não podem trazê-los à lembrança. São palavras da serva do Senhor. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e resoluto, e a sua experiência testifica o poder da oração insistente. E é aqui que a gente deve aprender a oração que prevalece. Você sabe que nesse processo da cirurgia do meu joelho, eu descobri algumas coisas. Alguns de vocês sabem, já narrei aqui, tudo isso aqui é consequência de um acidente que eu sofri há 20 anos atrás, vai fazer agora em agosto. E esse acidente, ele provocou um desnível. Eu tenho a perna direita mais curta que a perna esquerda. E então, quando eu fico em pé, desde o acidente, quando eu fico em pé, você vê nitidamente um desvio na minha bacia e um lado fica maior do que o outro, logicamente. A única posição na minha estrutura óssea que me coloca no nível correto do joelho para cima é quando eu estou ajoelhado. Quando eu estou ajoelhado, a minha bacia, o meu quadril fica alinhado e a minha coluna fica totalmente reta. E na minha experiência eu aprendi uma coisa: a minha vida só vai estar alinhada se eu me colocar de joelhos. Eu só vou me livrar do descompasso e do desequilíbrio se eu me colocar de joelhos. A senhora White diz que as vitórias concedidas ao povo de Deus, palavras dela, as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, estou citando ela, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. Ela diz, são as vitórias ganhas na sala de audiência de Deus, quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Quanto você tem orado? Quanto você tem orado? Meus irmãos, esse é o sermão número 150, desde a minha chegada aqui em agosto de 2017. 150. As duas coisas que eu mais insisti com vocês nesse período foi quanto da Bíblia você lê e quanto tempo você gasta em oração. E de novo eu falo disso. Quanto tempo você gasta em oração? Permita que Deus equilibre sua vida, suas estruturas, que Deus alinhe você, coloque-se de joelhos, porque é aqui que são as vitórias são ganhas. É quando nós estamos na sala de audiência de Deus. E isso é uma coisa individual. Aqueles que não estiverem dispostos a abandonar todo o pecado conhecido e buscar fervorosamente a bênção de Deus, não a obterão. Mas todos os que lançarem mão das promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão também bem-sucedidos como ele.